Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um Papo de Bruxa. A bruxa voltou. Demorou quase um ano, muita coisa aconteceu, mas a bruxa voltou. A bruxa não mora mais em Montevidéu, hoje eu moro em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Muitas coisas aconteceram para ter que fazer essa mudança tão radical. Amando tanto Montevidéu como eu amo e vocês sabem, porque eu já contei isso para vocês. Mas a gente não vai falar disso não. A gente vai falar de astrologia hoje. A bruxa voltou e vamos falar um pouquinho de como vai ser esse ano de 2023, o que está acontecendo no céu e um pouquinho de como isso pode influir no seu mapa. 2023 é um ano regido pela Lua. Os anos regidos pela Lua eles se caracterizam por bastante instabilidade, mas também por muita. São anos muito femininos, são anos muito de essência yin, de essência feminina, de essência da água. Então, é um ano que se vai trabalhar muita emoção, a instabilidade vem daí. É muito importante a gente ter a regência da razão sobre as nossas emoções, porque esse ano as emoções vão ser intensas e é muito importante que a gente não surte, né? E para isso tá a razão, para dizer quando a gente precisa de um tempo, quando a gente precisa ficar sozinha, quando a gente precisa se ouvir, né? E quando a gente precisa de ajuda, porque algumas vezes talvez a gente venha a precisar, né? A regência da Lua nos fala muito sobre fertilidade também, sobre relacionamentos duradouros. A gente também tem os aspectos de Vênus, que eu vou falar daqui a pouquinho, que trazem esse ano como um ano de relacionamentos duradouros, né? É um ano de uniões longas, de relacionamentos mais sérios. E também um ano como fala, de fertilidade, de nascimento de muitos bebês. Muita gente que está em relacionamento sério vai se casar. É um ano em que essas coisas se consolidam com uma maior facilidade. Antes de mais nada, vamos falar o que a gente está fazendo aqui. A gente está olhando o céu, a gente está vendo as influências dele. Influências. Eu não estou fazendo previsão para o futuro, porque eu não acredito em previsões. Quem faz o futuro é a gente, quem faz o futuro sou eu, é você. O que eu estou te contando é só quais são as energias predominantes nesse ano para a gente lidar melhor com elas e fazer as coisas que a gente quer do nosso destino, tá? A astrologia não prevê destino, prevê tendências energéticas. Destino quem faz é o ser humano, tá bom? Isso combinado então. Um ano da lua, um ano do feminino, um ano de fertilidade, um ano de uniões. Um ano em que todas as características femininas da deusa, para quem é pagão, ou de todas as características femininas do divino, né? Quem é de outras correntes, enfim, as orixás femininas, as santas do catolicismo, né? A corrente mariana, enfim, da linha que você for. É um ano muito feminino. O que isso quer dizer? Que é um ano em que toda a energia levada de maneira feminina, toda ação levada dentro do que é o escopo do feminino, é vantajosa. É isso que a astrologia faz, ela te mostra as energias que são vantajosas. Então a gente tem aí, Lua está muito ligado com Gaia, né? A Terra, a mãe Gaia. Então, toda energia maternal, a energia de cuidado com o meio ambiente, de cuidado com a terra, de cuidado com o outro, é muito positiva nesse ano, né? É um ano que todos os aspectos levados dessa maneira são favorecidos. A gente está muito voltado, é um ano muito feminino, é um ano de lua, né? É um ano também que a gente tem uma preponderância do signo de câncer. O que isso quer dizer? Que as pessoas de câncer vão ser mais bem-sucedidas que as outras? Não. Que os aspectos cancerianos, porque câncer é um signo regido pela lua e é o único regido pela lua, os aspectos cancerianos estão em evidência. Então é um ano para a gente reforçar o lado positivo de câncer e para a gente cuidar com o lado negativo de câncer. Qual é o lado positivo de câncer? A amorosidade, o cuidado, o maternal, a nutrição.
todos esses lados de cuidado, tudo que for, toda relação humana, ainda que profissional, ainda que envolva dinheiro, que for tratada com cuidado, com amorosidade, tende a ser mais bem-sucedida nesse ano. Né? As relações secas, o estritamente profissional, o estritamente racional, já não vai tão bem. Né? Esse é um ano de muito cuidado, cuidado feminino. Tá? Qual que é o lado negativo de Câncer? O excesso de sentimentalismo. A gente vai ter emoções intensas nesse ano, mas a gente não pode decidir e fazer tudo de acordo com as nossas emoções ou dar livre curso para os excessos dela. A gente precisa de hora de parar, racionalizar, entender que às vezes a gente está fazendo uma tempestade num copo d'água, que não é tudo isso, que talvez o outro tenha magoado, mas não com a intenção, porque para ele a coisa não é a mesma coisa que é para você. E também um ano de cuidar o apego, né? Porque os cancerianos são apegados. Eles são bastante apegados e eles sofrem bastante com isso. Então é um ano se a gente vai cultivar relações duradouras, cultivar relações estáveis, que é a tônica do ano. Eu já vou te explicar por quê. É um ano para a gente cuidar o apego e a possessividade, porque elas só trazem crises emocionais, exagero de sentimentos e não constroem relações duradouras, né? Então são os aspectos aí. Então é legal. Ah, mas Samara, o que isso afeta no meu mapa pessoal? Onde está Câncer no seu mapa pessoal? Não, mas eu sou escorpiano. Onde está Câncer no seu mapa pessoal? Todos nós somos uma soma de elementos dos 12 signos. Em algum aspecto da sua vida está Escorpião, tá? Ele vai estar regendo alguma casa, que é um aspecto da sua vida. Se ele não estiver regendo, porque você tem um eixo interceptado, talvez você não saiba o que é, mas quando você fizer o seu mapa astral em qualquer um desses programas, né, que fazem mapa astral, que tem na internet gratuitos, talvez apareça, tem as casinhas, tem os símbolos dos signos que regem, talvez você no seu mapa apareçam 2 seguidos iguais. Vai aparecer embaixo e vai aparecer em cima, vai aparecer no eixo oposto, tá? Isso acontece, eu tenho o eixo interceptado, mas mesmo interceptado, o signo está lá. Então pega o seu mapinha, dá uma olhada nele e vê onde anda Câncer, onde Câncer está dominando ali no pedaço, tá? Aí você vai saber a área da sua vida que vai sofrer mais mudanças, que vai ter mais aspectos trabalhados neste ano. Dando um exemplo do mapa dessa astróloga aqui, Câncer para mim está na casa 2. Então é um ano que eu estou esperando muitas mudanças e muitas coisas a pensar e a tratar no que é relativo aos ingressos, a entrada de dinheiro, a entrada de bens, tá? Lembrando que Câncer é um signo que sempre pede segurança, então a entrada de bens para a construção de uma poupança, de um patrimônio, tá? No caso do meu companheiro, por exemplo, meu companheiro tem Câncer na casa 5. É um ano particularmente especial para ele pensar na diversão do amor, no lado divertido do amor, do lado lúdico do amor, que é a casa 5 é o namoro, né? Mesmo a gente tendo uma relação, a gente convivendo, né? A gente tendo uma relação de casal, mas trabalhar esse lado mais do namoro. E também a criatividade, a relação dele com crianças, com a criança interior dele. Por exemplo, tá? Dei 2 exemplos, você vai ver no seu mapa onde é que tá. Ah, mas eu não sei cada uma das relações das casas, eu quero saber os outros planetas. Aí você entra em contato com a Sami no @samarastrologia, ou que é do Instagram, ou você manda um WhatsApp para mim no 51 983 296776, que tá tudo aí embaixo na descrição, se você esquecer. E a gente faz o seu mapa e eu te digo isso direitinho. Ou eu te ensino, te dou uma aulinha sobre as casas, tudo isso pode ser combinado, ok? O que mais que a gente tem de muito importante nesse ano, né? Anos de lua, também você pode pensar em muitos aspectos interessantes para a gente trabalhar isso, tanto coletivamente quanto individualmente, sobre vivenda, casa onde se mora, né? E também sobre assuntos familiares, envolvendo criança, envolvendo a noção de família, né? Todas essas coisas. Casar para construir uma família, já que a gente está num ano de relações bastante estáveis. Por que a gente está, né, num ano de relações estáveis? A gente iniciou o ano porque tem 2 mapas que a gente pode trabalhar falando do ano. O mais comum é o mapa do início do ano astrológico, que inicia em dia 20 de março, que é quando entra o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. Tá? A gente trabalhou esse mapa também.
Mas também tem o mapa do dia 1º/1, que eu uso também, por quê? Porque toda uma egrégora de pessoas, um grupo grande de pessoas, considera esse momento o início do ano. E ainda mais esse nosso ano no Brasil, que a gente teve a posse de um presidente no 1º do ano, que trouxe uma série de mudanças. Então, a gente trabalhou com o mapa desse ano aqui também. Por que eu digo que é um ano de relações estáveis? Porque a gente entrou o ano com Vênus em Capricórnio. Capricórnio é a solidificação, é o reconhecimento perante a sociedade, né? Da estabilidade e concretização para as coisas. Vênus fala do amor romântico, entre outras coisas. Vênus também fala da nossa relação com o dinheiro. Então, a gente também pode ter daí que é um ano em que a gente está com vontade de solidificar coisas, de concretizar coisas que até então eram só ideias, tá? Agora, agora no dia 22, agora de janeiro, semana passada, Vênus fez uma conjunção perfeita com Saturno. Aí ela já estava em Aquário, Saturno também tem Aquário. Então a gente tem 3 elementos aí: Vênus, Saturno, Aquário, né? A gente tem esses 3 elementos aí, num ano de regência lunar, em que sentimentos e emoções são muito predominantes. Vênus nos vai falar muito de dinheiro, mas principalmente de relações interpessoais. Saturno nos fala das responsabilidades, né? E Aquário vai falar de renovação, de mudança, da vanguarda, das estruturas velhas que caíram precisam ser substituídas por novas. Então, a gente está falando de novas maneiras de se relacionar entre as pessoas, a gente está falando de Vênus. Novas maneiras de se relacionar com o dinheiro, a gente também está falando de Vênus. Sob a regência de Aquário, a gente está falando de vanguardismo, de novas coisas. Em relação ao dinheiro, a gente tem aí a questão toda do dinheiro virtual, dinheiro cada vez menos material, né? E tudo isso, a gente está falando também do social, né? Aquário rege diretamente a questão dos movimentos sociais, coletivos, cooperativos. Tudo isso tudo moderno, tudo se desenvolvendo, tudo novo, mas tudo isso também sob os olhos atentos de Saturno, que pede responsabilidade nas relações. Você pode estabelecer novas maneiras de relações, mas os acordos precisam ser claros. Eu posso ter uma relação aberta, mas a relação aberta tem que ser clara para os 2 lados. Tem que estar todo mundo topando, né? Ou eu posso, de repente, assumir um casamento, mas é preciso estar claro que todo mundo está topando aquela regra dentro daquele acordo. É preciso ter responsabilidade. É possível mudar, é possível inovar, mas com responsabilidade. Eu posso lidar com criptomoeda, eu posso lidar com dinheiro virtual, eu posso lidar com maneiras tecnológicas de lidar com valores. Mas eu não posso deixar aberta uma janela para que isso crie um mundo de fraudes. Eu preciso ter responsabilidade com o uso desses bens materiais, tá? Então, aí vai reforçar a questão dos relacionamentos estáveis, ainda que novos relacionamentos com novos formatos, porque o formal entra onde aí? Na responsabilidade que eu tenho com o sentimento do outro. E com a questão financeira também, porque, né, temos Vênus aí nos 2 casos, tá? Aí é legal, sobre relacionamentos, você quer ver como isso atua no seu mapa, ver como essa Vênus em Capricórnio e como essa conjunção em Aquário depois, onde ela cai no seu mapa, tá? Em que casa ela cai, ou como elas influenciam, como elas são aspectadas com a sua casa 7. Ou com a sua casa 5. A casa 5 dos relacionamentos com menor seriedade, digamos assim. Não precisam ser necessariamente fugazes, mas com menor seriedade. Casa 5 fala do lado mais lúdico, do lado mais divertido, do amor, da paixão. E na casa 7, Libra, que é a casa do casamento, tá? Aí vocês podem pesquisar por aí. Como essa Vênus está aspectando com a minha Vênus, com a minha Lua. De novo, não sei como fazer isso, não consigo achar no mapa, não entendo sinaizinhos. Entre em contato com a tia Sami, a gente faz o teu mapa, a gente explica como é que essas coisas funcionam, tá? Outro aspecto muito importante que a gente vai ter este ano, tanto em nível coletivo quanto em nível individual, é a entrada de Saturno, desse senhor das responsabilidades, desse senhor do correto, do estabelecido, do contrato em Peixes, tá? Saturno vai entrar aí, e quem está em Peixes também, desde ano passado, vai ficar um bom tempo, é Netuno, que nos fala justamente do espiritual,
do mediúnico, do onírico, das artes, né? Que nos dá esse mundo que não é tão material, que é mais sutil, né? Saturno, quando entra aí, o que ele vai nos pedir? Mais responsabilidade com a nossa vida espiritual, com a nossa espiritualidade, com o sutil, com as energias que eu recebo, com as energias que eu emito. Lembrando que estamos falando de um ano extremamente aquático, feminino, intuitivo, que é um ano de lua. E aí a gente tem Netuno, que já vem intensificando e vai intensificar ainda mais essa questão das sensibilidades, né, das mediunidades aflorando, das intuições. É um ano em que, até por causa desse grande fluxo de emoção, as terapias holísticas devem ter um crescimento muito grande, né? Tudo que trata do sutil, os florais, os óleos essenciais, os cristais, os banhos de ervas, né? Tudo que é sutil, as terapias, as Theta Healing, barra de Axis, câmaras de cura, tudo isso que trabalha com o sutil. Já que eu tenho essa espiritualidade num ponto mais central, isso vai estar sendo mais discutido, mais falado, mais sentido pelas pessoas, tá? Quando junta Saturno e Netuno, você tem uma coisa muito poderosa, tá? Vamos ver mais, eu tinha anotado para falar para vocês. A gente tem as marés emocionais, lembrando que a questão da sensibilidade espiritual detona marés emocionais, e marés emocionais podem afetar a sensibilidade das pessoas, tá? Como a gente tinha falado da questão, a gente falou das terapias holísticas, né? A gente já tinha falado da questão das crises emocionais e do apego, né? Que essa característica canceriana de ficar pegado ao passado, o câncer é muito ligado ao passado, é um ano muito bom para tratar o passado com perdão, né? Sair da posição de vítima, sair da posição houve um problema, então há um culpado. Se há um problema, precisa de uma solução, não de um culpado, gente. Vamos parar, vamos ver como é que os moderninhos falam, né? As crianças falam. Vamos normalizar, parar de procurar culpados e passar a procurar soluções para os problemas. E a primeira solução, quando você tem um problema, que é algo que está preso no seu passado, é perdoar e se libertar. É deixar de ser refém. Quando você perdoa, você deixa de ser refém porque você liberta o seu algoz. E você se liberta dele. Enquanto você não perdoa, você continua presa àquela vivência. Então é um ano muito bom para a gente tratar disso, aproveitar as terapias holísticas que estão aí super em alta, tem um monte de gente trabalhando com isso, tem um monte de gente fazendo isso muito bem. Eu estou estudando isso, a gente depois informa melhor no canal, mas se precisarem de indicação de terapeutas holísticos, me procurem. Eu tenho amigas terapeutas maravilhosas que podem atender vocês de qualquer ponto do Brasil ou de fora do Brasil que vocês estejam, tá? E tá, um ano de intuição, de inspiração de artes, a gente está falando do ano da Lua. Falando de Lua, a gente tem que falar das lunações. O mês mais forte para trabalhar as energias lunares, esse ano vai ser agosto, que a gente tem uma super lua, né, no primeiro dia, que não é uma coisa tão importante assim do ponto de vista astrológico, é só uma lua que está um pouco mais perto, mas não deixa de ser uma visualização muito boa, e a visualização é parte da magia, né? E em 1º de agosto, dia 31, a gente tem a segunda lua cheia do mês, que a gente costuma chamar de lua azul, que também não tem grandes fundamentos mágicos históricos, mas como já tem uma egrégora de pessoas fazendo pedidos na lua azul, pode ser um bom período você ter 2 luas cheias num mês, que fica mais ou menos no meio do ano, um pouquinho mais pro final mesmo, né? Num ano de lua. É sempre um período legal para vocês planejarem rituais, planejarem eventos interessantes que vocês queiram canalizar essa energia lunar, tá? E também falando em lua, porque isso sempre envolve lua, eclipses. Nós vamos ter 4 eclipses esse ano. Um no dia 20 de abril em Áries, que é um eclipse solar, fica tudo em Áries. Um eclipse lunar no dia 5 de maio, em Escorpião, que pega o eixo Escorpião-Touro, né? Porque quando você tem... Se a lua está em eclipse em Escorpião, é porque o Sol está em Touro do outro lado da Terra, né?
Outro solar em Libra, no dia 14 de outubro, e um lunar em Touro, no dia 20 de outubro. Eu não vou falar longamente sobre os eclipses aqui, quando eles estiverem aproximando as datas, eu vou fazer vídeos sobre os eclipses e como os eclipses atingem o mapa de vocês. De novo, se quiserem mais detalhes, vocês sempre podem me procurar para consulta pessoal, tá? Mas a gente vai falar dentro do grau, ele vai cair dentro de uma casa, para a gente ver que área da sua vida esse eclipse vai estar afetando mais e como, tá bom? Já falei bastante, né? Já falei bastante. A gente falou da medicina, a gente falou dessa questão, né, de Saturno e Netuno em peixes, e com câncer, são signos de água. Realmente a pegada espiritual nesse ano vai ser forte. Cultive o seu espiritual, cultive o seu lado sutil. Ah, mas eu sou ateu, não importa. Alguma coisa de sutil você tem. Alguma coisa você acredita além do que você vê. Pode ser o sentimento humano, a solidariedade, a caridade, pode ser energia só, pode ser a predisposição, pode ser alguma coisa de influência dos astros. Você deve acreditar, que senão você não estava vendo esse vídeo. Certo? Certo. Alguma coisa você acredita, cultiva este lado. Cultive esse lado. Porque ele entra, como eu falei, não tem futuro previsto. Mas são as energias favoráveis. A espiritualidade, a intuição, o cuidado, a amorosidade, o materno. Tá? É por aí que a energia está indo. Então, se eu encaminhar qualquer coisa que eu quero fazer, pode ser um projeto profissional, mas se eu encaminhar para o lado de cuidar da terra, de ter sustentabilidade, de ter uma responsabilidade social, ter uma responsabilidade com as pessoas, ter um amor pelo ser humano, esse projeto vai sair melhor. Porque a energia está favorável. Ele vai sair favorecido. Então, é para isso que a gente usa astrologia. Não é para prever futuro, não, gente. É para eu trabalhar favorecendo as energias que eu tenho no meu mapa natal, que são um retrato meu, e favorecendo as energias do período que eu estou passando, tá? E claro, para cada pessoa, esse mapa, esses aspectos, desculpa, eles vão influir de maneira diferente, tá? Eles vão influir de maneira diferente de acordo com onde eles acontecem no mapa da pessoa. Aí a gente tem a necessidade de uma consulta um pouquinho mais aprofundada, tá? A última diquinha que eu deixo é, como a gente está num ano de muita espiritualidade, como a gente está num ano de emoções profundas, de tempestades emocionais, de marés emocionais, se você ainda não faz nenhum tipo de meditação ou de prática contemplativa ou de qualquer prática que desacelere o seu cérebro e te conecte com o seu silêncio, esse é o ano para começar, galera. Esse é o ano para começar. Eu percebo que uma parte importante da perturbação do mundo das pessoas, de como as pessoas perturbam uma a outra, é não conseguirem conviver com o silêncio. Nem dos demais, nem delas mesmas. Façam algum trabalho para conviver com o silêncio. Façam zazen, façam meditação. Apenas fiquem quietos no seu quarto, ouvindo o ruído do vento ou o barulho da chuva. Ouça o seu corpo. Feche os olhos. Como é que eu me sinto? Eu tô com alguma enfermidade? Como é que eu tô sentindo esse órgão hoje? Eu tenho um problema crônico de fígado, por exemplo. Como é que eu tô sentindo o meu fígado hoje? Se eu olhar para dentro do meu fígado, o que ele tem para me dizer? O que ele me conta sobre a raiva que eu tenho passado? Tá? Então é isso, eu vou terminando o vídeo por aqui, porque a gente não quer um vídeo muito longo, que a gente quer voltar a postar. Vou iniciar semanalmente, tá? Entre domingo e segunda, os vídeos da parte astrológica, tarológica, esotérica, que a gente já fazia. Já que é um mês, eu espero voltar com os vídeos da parte cultural na sexta-feira, tá bom? Um beijo grande para todo mundo. Por favor, me consultem se tiverem dúvidas. Um 2023 maravilhoso para todo mundo. Lembrando, o ano começou no dia 1º de janeiro, mas o verdadeiro ano astrológico começa em 20 de março. Muitas dessas questões vão ser ativadas. Por exemplo, a questão da comunicação. A gente iniciou o ano com Marte no ascendente ali vai iniciar esse ano, né, do ano astrológico, em Gêmeos. Então, a gente tem uma comunicação muito ativada, tá? Trabalhando muitas coisas.
Muitas coisas dependem da comunicação. Veja bem, a gente começou toda a questão política brasileira, se vocês pensarem, tá? Não vou entrar em méritos, meu posicionamento é claro em qualquer rede social que vocês entrem, mas toda a questão social, política do Brasil nos últimos anos foi definida em questão da comunicação, e a gente teve o ponto máximo dessa definição 1º de janeiro, né? Embora o ano comece 20 de março, tá? Então, a comunicação mais que nunca, principalmente em nível social, mais do que, claro, em alguns de vocês vai ser em nível pessoal também, tem que ver o mapa, mas muito em nível coletivo ela é muito importante. Por isso, sigam cuidando da informação que vocês acreditam e que vocês compartilhem, tá? Consultem sites jornalísticos confiáveis, consultem sites oficiais do governo, ou site oficial de uma determinada personalidade. Não acreditem na primeira notícia, as fake news continuam aí. E comunicação continua sendo mais que nunca poder, tá bom? Por isso que a gente volta com esse poder de se comunicar. Um beijo grande, até o próximo Papo de Bruxa.